נשיר פה כולם ילדי כל Gostaria de dar algumas informações. Este projeto, que se chama Encontros com Saber e que foi desenvolvido pelo nosso vice-presidente Henrique Kipperman, ele busca trazer para a CIVA assuntos dos mais variados e transformar a nossa entidade num ponto de referência cultural da cidade de Porto Alegre. Nós começamos esse projeto com a vinda do arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, que debateu com Denis Rosenfeld, um filósofo, os caminhos de Deus, e que foi uma palestra que foi um marco histórico na cidade de Porto Alegre. Depois nós tivemos a apresentação do conjunto Lehigh, com um show chamado Puro Prazer, e hoje nós estamos tendo o prazer de trazer a palestra do Dado Schneider, né? O Mundo Mudou, bem na minha vez. Esta programação continua. Podemos dançar também, faz parte do projeto. O interessante é que isso, mas o interessante é o seguinte, é que essa palestra tem tudo a ver com o celular, né? Porque o mundo mudou e a gente não sabe mexer na tecnologia. Então toca e a gente se atrapalha. Mas o que é importante? Para nós é um prazer muito grande receber o Dado Schneider, que é um amigo de muitos e muitos anos de mercado publicitário, há mais de 30 anos, eu acho que a gente convive, né? Isso, ele é do século passado. Como eu sou mais moderno, eu sou do século XXI. Mas então eu vou passar de imediato a palavra para o nosso diretor, Ricardo Silveira, que vai fazer a apresentação oficial do Dado Schneider. Que vocês tenham um bom momento, uma boa palestra, e solicito a todos, aproveitando o momento, que desliguem seus celulares. Não precisa desligar. Não desliguem seus celulares. Bota no silencioso. Bom, a gente já comunicou. Você papo de velho. Quem não sabe botar no silencioso. Boa noite a todos. A mim apresentar o Dado Schneider é uma dificuldade, porque o Dado é meu amigo já de muitos anos e eu pensei assim em fazer uma apresentação clássica e falei, não vai ter graça porque a gente não é assim. Então assim, sou amigo do Dado há muitos anos, ele é dos meus amigos, talvez o mais cabeção, assim, o mais curto, que mais lê, o que mais busca saber. Tanto que a gente sempre, quando quer saber alguma coisa, pergunta para ele. E aí, eu conheci o Dado há muitos anos atrás, só para vocês entenderem quantos anos fazem isso, o Inter nem campeão do mundo era ainda, Libertadores. E nós ficávamos conversando nos botecos, e ele já era o cara da DCS, que cuidava, fazia o atendimento da Telete na época, diretor de atendimento da Telete. E ele falava, não, mas eu quero sair de agência, eu não aguento mais, eu quero outras coisas, eu quero novos desafios. Eu falei, o que tu quer que um novo desafio, cara? Tu já tem tudo, tu trabalha na maior agência do Estado, atende talvez uma das maiores contas do Estado. Não, mas eu não quero. Acabou indo para Claro. O cliente chamou ele foi ser o diretor de marketing. Nem sei, é uma coisa que mandava muito no marketing da Claro. E aí, eu achei assim, tá, agora esse cara ele inventou o papagaio, que todo mundo conheceu, a marca Claro, foi o Dado que defendeu ela aqui no Brasil, porque quando os mexicanos compraram, ele foi defender que a Claro só existia aqui no Rio Grande do Sul, que a Claro deveria ser no Brasil inteiro, claro, e depois na América Latina inteira. E aí ele falou assim, mas eu não aguento mais, eu estou de saco cheio, eu não sei o que, mas tu tá louco, velho. Todo mundo queria estar onde tu estás. E tu tá, não, eu vou fazer doutorado. Aí fez doutorado em comunicação e um dia ele falou para mim assim, eu vou parar de trabalhar. Eu vou trabalhar para mim, eu vou ser palestrante.
Aí eu falei, bah, velho, me dá esse negócio que tu tá tomando que eu também quero. Deve ser muito bom isso. Foi no Zé Café, ali no Zé Café, ali naquele da calçadinha ali. Eu falei, cara, me dá esse negócio que eu quero tomar um pouquinho também. Deve dar uma viagem muito legal. O fato é o seguinte, passaram aí, o quê? Uns 5 anos? Eu falei isso há 8 anos. Mas É, eu bastante assim. 5 anos, o Dado se tornou um dos maiores palestrantes do Brasil e talvez o cara que melhor saiba falar sobre as gerações Y, X e Z. Então assim, ó, quero passar a palavra para o Dado, para ele mostrar para vocês tudo isso que eu disse aqui, que é verdade, não tem nem um pouco de puxa-saco aqui. Muito obrigado, Dado, por estar aqui com a gente. Boa noite. Eu tenho o hábito de dizer isso. Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, mas assim, eu quase nunca dou palestra em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul eu dou pouca palestra, em Porto Alegre eu não dou nunca. Então, quando me convidam para dar palestra, eu não dou palestra de graça nunca. Nunca. Ela já passou da fase da palestra de graça, né? Mas quando tem palestra em Porto Alegre, dá vontade de pagar para dar palestra. Porque eu adoro dormir em casa depois da palestra. Porque isso é uma coisa... Eu estou vivendo uma vida de Michel Teló, eu estou num dia em cada cidade do Brasil mesmo. Tá? Então, quando o cara diz assim, eu dou a palestra da Silva, eu digo, eu vou. Claro que eu vou. Só se for segunda, que é o dia que ninguém contrata palestra. Né? E aí, pode ser segunda? Pode, então tá fechado. Tá? Então, assim, para mim é um prazer dar palestra para vocês por alguns motivos. Primeiro que tem mescla de gerações na plateia. E isso é o melhor de tudo. Tá? Isso é o melhor de tudo. Tá? E isso eu estava falando porque eu acho que vocês têm isso mais que ninguém aqui. Nas festas que eu vou de vocês conseguem juntar as gerações com uma naturalidade que eu almejo ter isso. Tá? E tem mais uma coisa, assim, é a solidariedade dos amigos. Que os caras veem que eu vou dar palestra em Porto Alegre e dizem, pô, será que vai ter gente? Então eu vou lá para dar força. Então assim, tá cheio de amigo meu aqui. Amigo, André, Roberto, pô, vamos lá dar uma força, porque imagina se tem pouca gente. Né? O cara nunca dá palestra em Porto Alegre, então metade da plateia já conviveu comigo, entendeu? É super legal. Então assim, eu sou assim, nesse estilo. A gente não pode confundir sisudez com seriedade, nem formalismo com seriedade. Isso é um mal do gaúcho. A gente acha que para ser sério tem que ser formal, e eu acho isso o oposto, né? Como tem gente que não é séria, que se finge de sério sendo formal. Então, assim, nós vamos nos divertir. Vocês não precisam olhar para a tela, até porque, como o vento, ela entorta. Então, não esqueçam a tela. A palestra vai ficar aqui para a Cibra. Quem quiser a palestra, pede para qual e-mail? Facebook da Cibra. Tá, Facebook. Não, mas eu gostaria que você não colocasse no Facebook que eu dou valor para a informação, que a pessoa pedisse e ganhasse a palestra. Porque eu tenho essa experiência com empresas que assim, eu dou palestra na Ford, por exemplo. Aí, nós vamos colocar no site para todos os funcionários. Nenhum acesso. Aí, dou palestra do Bradesco. Todos que estão presentes têm e-mail lá. A gente manda e-mail para... Nenhum acesso. Então, a minha técnica agora é assim. cibrapoa@gmail.com. Quem pede a palestra ganha. E pode fotografar, pode filmar, porque nós estamos no século XXI. Eu acho ridículo quando... Eu entrei agora de uns 2 anos para cá, eu entrei para o hall dos palestrantes bala aí. Os palestrantes... Eu sou tipo... a Kenga Nova do Bataclan, sabe assim? Todos vocês são conhecidos, eu sou quem é essa aí? Eu sou a Kenga Nova do Bataclan, tá? E é muito engraçado porque antes de eu começar a falar, tem a apresentação do currículo formal, que eu tenho sempre aqueles mestres de cerimônia que leem, blá 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 blá. E os que vêm antes de mim, tem a apresentação lá e de repente o cara diz assim, e é expressamente proibido filmar e fotografar a palestra. Eu digo assim, poxa, mas nós estamos em 2014, até escondido o cara filma, né? Quer dizer, é uma coisa tão nonsense em 2014, que todo mundo tem acesso, vai acessar o vídeo, o cara vai transmitir ao vivo. Então,
eu fiz questão de colocar na minha apresentação desses congressos, fala aí, que tem os palestrantes, blá, 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 que no final do meu currículo deu a seguinte observação: o palestrante não somente permite, como incentiva que filme e fotografe, e também disponibiliza o conteúdo para palestra para quem pedir. Sabe o que acontece com a plateia? O que aconteceu com vocês? As pessoas todas fazem assim. É o século XXI, né? Quer dizer, não é papo do outro século. Mas assim, só para a gente começar, para eu me situar, você trabalha em marketing, vi que tem um cara de 13, tem interesse, né? Eu gostaria de fazer assim, só para ter uma média, assim, para quem tem menos de 20 anos de idade cronológica, não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter. Quem efetivamente tem menos de 20 anos de idade, levanta a mão. Que inveja, cara. Quem tem entre 20 e 25, levanta a mão. Que inveja, inveja. Quem tem entre 25 e 30, acabaram suas perguntas. Essa é a minha piada, não estraga a minha piada, né? Acabaram suas perguntas, tá? Porque eu sou um cara educado. Né? Então, assim, temos aqui, eu vou caminhar, tá? Temos aqui 10% de geração Y, um espécime da geração Z, tá? Que eu gostaria de ser ele, tá? E o resto, Ana, tu tá aí, Ana? Os melhores alunos do Projetivo. Uma das top 5 que eu já tive. Canta bem também. E canta, que é um espetáculo, tá? Então estamos diante aqui de uma plateia de 70 pessoas, mais ou menos, em que, tirando uma espécime da geração Z, 5 a 10% são jovens, e o resto é velho. Porque velho, aos olhos da geração Z, que é o público que eu pesquiso, que eu sou pesquisador de geração Z, aos olhos deles, 30 anos é o máximo da idade que eles imaginam alguém possa ter para poder dialogar. Então, acima de 30 anos, não se ofendam, é velho, mas só um pouquinho. Eu tinha 7 anos, em 68, e ganhei um compacto da Cláudia, cantora, que cantava: não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros, o diretor tem mais de 30 minutos, mas ele tem mais de 30, tem mais de 30, tem mais de 30, só um pouquinho. Então isso sempre foi assim. Então, tá, aí eu criei uma outra, aliás, eu não expliquei uma coisa da palestra. As minhas palestras não são motivacionais. Sabe essas palestras? Ah, tu é palestrante motivacional? Tipo, Deus me livre. Não vou fazer ninguém aqui dar as mãos e gritar, eu não suporto essas palestras. Eu acho isso ridículo. Ninguém vai fazer massagem na pessoa da frente. Isso não é palestra. Pô, tem doutorado, estudei pra caramba, tenho experiência. Imagina se agora assim, agora você vai falar rádio, você vai falar rua. Isso não é palestra. Né? Então, assim, minha palestra não vai ser motivacional. Minha palestra é desmotivacional. Tá? Eu vim aqui dar a real para vocês. E se eu sentir que vocês estão ficando assim, eu vou dar as verdades do século XXI para vocês, do choque de gerações. Se eu sentir que vocês estão ficando meio deprimidos, assim, a gente dá as mãos e grita rá para motivar. Então, assim, não é motivacional a palestra, e a palestra é sobre mudança. Tá? E quando chega uma pessoa, ninguém olha para o palestrante, todo mundo olha para quem está chegando, principalmente. Isso é normal. E tem uma síndrome que será que ela vai cair? Porque o palestrante está falando e as pessoas começam a acompanhar a pessoa. Aí quando ela senta, a pessoa volta. Isso é normal, isso é normal. Isso é humano, é normal. Quando, por exemplo, chega a bonitona da sala, né? A bonitona da sala de aula, né? A professora, ela nunca senta no fundo, ela sempre senta na frente, ela chega atrasada para desfilar. Aí eu estou falando que nem um besta lá, e os homens começam a olhar para ela, né? E eu falando. Aí as outras naves da aula também todas olhando. Quando tem assim 100% de audiência, né, para a pessoa que entrou e ninguém olhando para mim,
Como eu sou professor de comunicação, eu faço isso para me divertir. Eu digo, bom, então a prova mudou para o dia 27. Falo bem baixinho. Aí diz assim, o que ele falou da prova? Estava olhando, né? Aquilo eu estava prestando atenção. Então vocês não estavam prestando atenção, eles entraram. Eu disse que eu vou falar sobre mudança. E mudar, não tinha noção, só para eu saber. Tá. O som tá bom? Posso continuar assim? Então assim, a palestra é toda assim, nesse estilo, com essa linguagem. Tem lugar aqui, tem lugar lá. Aquela não se foi minha amiga, não, eu podia ter essa chance. Então, assim, mudar não é fácil, por quê? Porque a gente é resistente à mudança. E a gente vai ficando mais velho, ficando mais resistente à mudança. E o nome da minha palestra é o nome do meu livro, porque eu não dou palestra para vender livro. Eu escrevi livro porque o empresário exigiu que eu escrevesse, porque eu não gosto de escrever coisas longas, eu sou de redes sociais, eu escrevo posts, tá? Eu sou uma metralhadora giratória de posts, tá? Então, e o livro foi baseado num sentimento que, quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Agora que eu sou adulto, no século XXI, e tenho um filho de 10 e um filho de 12, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. Então assim, não é motivacional a palestra, porque eu vim falar sobre mudança. E nós somos os adultos que mais sofreram em toda a história da humanidade. Porque quando jovens e crianças, nós tivemos que nos adaptar àqueles velhos chatos. Eu me lembro assim, eu tinha um tio insuportavelmente chato que contava causos longos no almoço, já todo mundo tinha comido, eu estava saindo para brincar, o tio começava, o pai me pegava e disse, tio, se você não gosta, o que está falando, tio? Eu tinha que ouvir aquela história. Então assim, quando jovem, eu tive que me adaptar aos velhos. E agora que eu estou ficando velho, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, e é assim, ó, a gente não vai conseguir no século XXI ser o adulto que foram pra gente no século XX. Não é uma questão de ser velho, moderninho, é que não tem linguagem que não a linguagem jovem. A gente não precisa ser metido ao moderninho. Eu não vou fazer com 53 anos, eu não vou fazer uma tatuagem de um dragão no braço. Até porque daqui a 5 anos vira um Tiranossauro Rex, né? Mas eu tenho que estar ligado e falando a linguagem do século XXI, porque esse século é diferente. Ele é talvez o século que a gente esteja presenciando a primeira geração verdadeiramente diferente depois de séculos. Porque quem é jovem aqui que está na faixa dos 25, 30, por favor, levanta a mão de novo aí. De 25 a 30 anos, levanta a mão. Só para eu não vou sacanear, não sacaneio para ninguém. Tá. Eu vou dizer uma coisa horrível para vocês que estão na faixa dos 25. É horrível saber disso, mas eu tenho que falar, tá? Daqui a 25 anos, vocês que têm em torno de 25, é horrível isso. Vocês vão ser muito parecidos comigo. É horrível saber hoje disso. Mas assim, é bem provável que você fique reclamando de coisa, fica com dorzinha. Por quê? Porque a geração Y, os jovens, tá, de hoje, são a última geração que foi criada de um mesmo jeito. A geração Z, ela é criada de um outro jeito. E não é porque a gente mudou o jeito de criar. Eles é que estão nos ensinando como criá-los. Eles são, assim, os mais espiritualizados. Até falam umas coisas lá de índigo, cristais. Eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, eles são de outra galáxia. E eles falam coisas que a gente não falava nessa idade. Pega uma menina de 7, um menino de 8, 10 anos,
eles dizem coisas que a gente não dizia nessa idade, mas não dizia mesmo. E quando eles soltam uma daquelas frases assim, criança tem 7 anos, mas como é que ela disse isso? Essa criança não é dessa galáxia. Eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Essa criança é dessa galáxia. Sabe quem não é dessa galáxia? Somos nós, que somos de uma outra era. Que aqui, com exceção do Gustavo, todo mundo aqui é do século passado. Querem dar as mãos ao guitarrada? Ou seja, todo mundo aqui não dói ainda dizer que é do século passado, porque é 2014, está no início do século. Mas em 2034, que ninguém aqui vai parar de trabalhar, tá? Todo mundo vai trabalhar. Até porque,